Rastros do medo, a escuridão. A escuridão. Ela sempre foi o palco dos nossos maiores temores. O véu que esconde o desconhecido, o terreno fértil para as criaturas que a luz do dia se recusa a revelar. História. A sinistra saga do palhaço anão assassino. Em uma pequena e isolada cidade aninhada entre colinas verdejantes e um rio serpenteante, onde a vida seguia um ritmo lento e previsível, uma sombra começou a se insinuar como uma era venenosa escalando as paredes de uma casa outrora feliz. No início, eram apenas boatos, sussurros hesitantes trocados entre os moradores mais velhos, histórias de um vulto pequeno e ágil visto à beira da floresta, um riso agudo e infantil ecoando no silêncio da madrugada. Mas esses murmúrios logo se transformariam em gritos de pavor, em manchetes borradas de jornais locais, em um pesadelo tangível que assombraria para sempre a memória daquela pacata comunidade. O nome que começou a circular com crescente apreensão era Pipoca. Sim, Pipoca, um nome irônico, quase infantil, para a fonte de um terror tão visceral. Ninguém sabia de onde ele tinha vindo, como havia chegado àquela cidade esquecida pelo tempo. Ele simplesmente apareceu como uma figura espectral materializada da mais pura angústia. Sua descrição era sempre a mesma, fragmentada e perturbadora. Um palhaço, sim, com a maquiagem grotesca e exagerada, o sorriso vermelho e fixo que não alcançava os olhos pequenos e escuros, mas com uma peculiaridade que o tornava ainda mais horripilante. Sua estatura diminuta, um anão, ágil como um felino, com uma força surpreendente e uma sede insaciável por sangue. A primeira vítima, a doce e inocente Lily. Uma garotinha de apenas 7 anos, com cabelos cor de mel e um riso que lembrava o tilintar de sinos de vento. Ela desapareceu em uma tarde ensolarada enquanto brincava no jardim de sua casa, à beira do bosque. Seus pais a procuraram freneticamente, o desespero crescendo a cada minuto que se passava. Dias se arrastaram em agonia, e a esperança começou a se esvair, dando lugar a um medo frio e paralisante. Foi então que o encontraram. Um pequeno sapato colorido, parcialmente escondido sob um tronco de árvore retorcido, e ao lado, uma flor de plástico barata, daquelas que palhaços costumam dar. Mas esta estava manchada, com um vermelho escuro e coagulado. A polícia local, acostumada a lidar com pequenos furtos e discussões de vizinhos, encontrou-se diante de um enigma macabro. Quem seria capaz de tamanha atrocidade? E por quê? As buscas se intensificaram, mas Pipoca parecia ter se evaporado no ar, deixando para trás apenas o rastro de sua maldade. A cidade mergulhou em um silêncio sepulcral, as crianças mantidas dentro de casa, os pais trancando portas e janelas com um fervor quase religioso. O medo pairava no ar, denso e sufocante. Então vieram os outros. Os desaparecimentos se tornaram mais frequentes, seguindo um padrão aterrador. As vítimas eram sempre encontradas em locais isolados, com um único objeto deixado para trás. Uma pequena bola colorida, um apito estridente, um lenço de seda berrante, cada item, uma assinatura macabra daquele ser abjeto. A maquiagem borrada de tinta vermelha e preta parecia zombar da dor e do luto que ele semeava. Os relatos das poucas testemunhas que o viram eram confusos e aterrorizados, falando de uma agilidade sobrenatural, de um riso que parecia vir de um poço sem fundo, de olhos que brilhavam com uma maldade pura e concentrada. O delegado Thompson, um homem corpulento e de rosto marcado pelas noites mal dormidas, liderava as investigações com uma determinação sombria. Ele via nos olhos de cada pai desesperado a falha em proteger sua comunidade, a impotência diante de um mal tão insidioso.
Thompson passava horas debruçado sobre mapas, analisando evidências escassas, tentando desesperadamente encontrar um padrão, uma pista que o levasse ao covil daquele monstro em forma de palhaço. As lendas começaram a surgir. Alguns diziam que Pipoca era um espírito vingativo, o fantasma de um antigo artista de circo maltratado que retornara para assombrar a cidade. Outros sussurravam sobre um pacto sombrio, uma entidade demoníaca que havia assumido a forma de um palhaço para saciar sua sede de almas inocentes. A verdade, no entanto, era ainda mais perturbadora, mais enraizada em uma realidade sombria e incompreensível. À medida que o número de vítimas aumentava, o pânico se instalava na cidade. As pessoas evitavam sair à noite, as ruas antes vibrantes agora desertas e sombrias. O parque local, que costumava ser um refúgio de alegria e risos, tornou-se um lugar amaldiçoado, onde o vento parecia sussurrar os nomes daqueles que haviam sido levados. As famílias se uniam em vigílias silenciosas, o medo refletido em seus olhos. Um grupo de jovens, movidos pela bravura imprudente da juventude e pela dor da perda de um amigo, decidiu fazer justiça com as próprias mãos. Armados com lanternas e uma coragem vacilante, eles se embrenharam na floresta escura, determinados a encontrar Pipoca e pôr um fim ao seu reinado de terror. A noite os engoliu. Os galhos das árvores se assemelhavam a braços esqueléticos e cada sombra parecia abrigar o palhaço assassino. O som de seus próprios passos ecoava amplificado no silêncio opressor. Eles o encontraram. Em uma clareira, banhada pela luz pálida da lua, uma figura pequena e grotesca estava agachada sobre algo que eles não conseguiam discernir na escuridão. O cheiro metálico de sangue pairava no ar. Pipoca se virou lentamente, sua maquiagem macabra sob a luz lunar, e um riso agudo e cortante ecoou pela floresta. O terror paralisou os jovens por um instante, mas a raiva e a dor logo os impulsionaram para a frente. A perseguição foi frenética. Pipoca, apesar de sua baixa estatura, movia-se com uma velocidade surpreendente, desaparecendo e reaparecendo entre as árvores como uma sombra dançante. Os jovens o seguiam de perto, seus corações batendo descompassadamente no peito. Em um momento de descuido, um deles tropeçou caindo no chão. Antes que pudesse se levantar, Pipoca estava sobre ele, uma faca pequena e afiada reluzindo na escuridão. Os gritos ecoaram pela floresta, abafados pelo vento e pelo medo dos outros jovens, que hesitaram por um momento antes de avançar novamente. Eles encontraram seu amigo, imóvel, um rastro de sangue escuro manchando as folhas secas. A fúria tomou conta deles, transformando o medo em uma determinação cega. O confronto final ocorreu em uma velha fábrica abandonada nos arredores da cidade, um lugar sombrio e labiríntico, repleto de máquinas enferrujadas e sombras alongadas. Pipoca os atraiu para dentro, jogando com o medo e a desorientação deles. O som de seus passos ecoava nos corredores escuros, seu riso sádico pairava no ar como uma ameaça constante. Um a um, os jovens foram caindo, vítimas da agilidade e da brutalidade inesperada do palhaço assassino. Facas surgiam das mangas largas de seu traje, golpes rápidos e precisos que silenciavam seus gritos. O medo se transformava em desespero enquanto eles percebiam a armadilha mortal em que haviam caído. Apenas um jovem restou, Daniel. Ele se escondia nas sombras, o coração pulsando forte no peito, a respiração entrecortada. Ele vira seus amigos tombarem, a vida esvaindo-se de seus olhos. Agora era sua vez. Ele sabia que suas chances eram mínimas, mas a imagem dos rostos aterrorizados das vítimas de Pipoca lhe dava uma coragem desesperada. Pipoca o encontrou.
Seus olhos pequenos e escuros brilhavam com uma satisfação perversa. Ele se aproximou lentamente, a faca gotejando sangue em suas mãos pequenas. Daniel fechou os olhos por um instante, esperando o golpe fatal, mas ele não veio. Daniel abriu os olhos. Pipoca estava parado, imóvel, sua expressão grotesca congelada em um semblante de surpresa. Uma sombra surgiu por trás do palhaço, alta e imponente. Era o delegado Thompson, seu rosto marcado pela exaustão, mas seus olhos faiscando com uma determinação fria. Em suas mãos, ele segurava um pedaço de ferro enferrujado. A luta foi breve e brutal. Thompson, movido pela raiva e pelo peso da responsabilidade, atacou Pipoca com uma fúria implacável. O palhaço, pego de surpresa, não teve chance. Ele caiu, seu corpo pequeno e deformado estatelado no chão, em meio à poeira e à escuridão. O silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor. Thompson ficou parado, ofegante, olhando para o corpo inerte do palhaço. Daniel se aproximou lentamente, incrédulo. O pesadelo havia acabado. Pipoca, o terror que assombrava a cidade, estava morto. Mas a verdade por trás de sua monstruosidade era ainda mais sombria. Ao investigarem o passado de Pipoca, as autoridades descobriram uma história de abuso, de negligência, de uma infância roubada e distorcida. Ele havia sido explorado em um circo itinerante, ridicularizado e maltratado por sua aparência. A máscara de palhaço, que deveria ser de alegria, tornou-se uma prisão para sua dor e sua raiva, que eventualmente transbordaram em uma violência incontrolável. A cidade, de alguma forma, tentou se curar. As cicatrizes invisíveis daquele terror permanecendo para sempre em suas almas. As crianças voltaram a brincar nas ruas, mas o riso não era mais o mesmo, carregando consigo uma sombra de apreensão. A lenda de Pipoca, o palhaço anão assassino, tornou-se um conto sombrio, sussurrado em noites escuras, um lembrete constante de que o mal pode se esconder nas formas mais inesperadas. E assim, mergulhamos em mais um rastro do medo. E se você sentiu o arrepio percorrer sua espinha com essa história horripilante, não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo. Sua curtida é o combustível que nos impulsiona a trazer ainda mais rastros do medo para vocês. E se você é novo por aqui e gosta de desvendar os mistérios do terror, inscreva-se no canal para não perder nenhuma de nossas narrativas sombrias. Ah, e antes que a escuridão o envolva completamente, saiba que tem mais um vídeo assustador te esperando aqui na tela. Rastros do Medo. História: a sinistra lenda de O Ilusionista. Na decadente e charmosa cidade de Veridia, conhecida por seus teatros antigos e uma aura de mistério nostálgico, surgiu uma figura enigmática que rapidamente cativou e aterrorizou seus habitantes. Seu nome artístico era Magnífico, e ele realmente fazia jus ao nome, pelo menos na superfície. Seus espetáculos eram lendários, repletos de truques de tirar o fôlego, desaparecimentos inexplicáveis, aparições fantasmagóricas e ilusões tão vívidas que pareciam desafiar as leis da física e da própria realidade. Magnífico era uma figura peculiar, alto e magro, com um rosto pálido e anguloso, emoldurado por cabelos negros e escorridos. Seus olhos eram profundos e penetrantes, capazes de fixar o olhar de qualquer espectador, transmitindo uma mistura hipnotizante de carisma e melancolia. Ele sempre se apresentava com um elegante sobretudo preto, adornado com bordados prateados que brilhavam sob as luzes do palco, e suas mãos, longas e finas, pareciam dançar enquanto manipulavam cartas, moedas e objetos misteriosos. O teatro. Lumina, um antigo palco com uma história rica e alguns sussurros de assombrações passadas, tornou-se o reino de Magnífico. Suas apresentações lotavam todas as noites, atraindo desde os mais céticos até os mais ávidos por mistério.
As pessoas se maravilhavam com seus feitos. Objetos levitando no ar, pessoas desaparecendo em plena luz do dia para reaparecerem em lugares inesperados, e a sua famosa Caixa da Transmutação, um artefato ornamentado que supostamente permitia a troca de corpos entre voluntários da plateia. Um truque que sempre deixava o público em êxtase e com um frio na espinha. Mas por trás do brilho dos holofotes e dos aplausos fervorosos, uma sombra começava a se insinuar. Pequenos incidentes no início, quase imperceptíveis. Um membro da plateia jurando ter visto um vulto sombrio nos bastidores durante um desaparecimento. Um assistente de palco murmurando sobre sussurros estranhos vindos do camarim trancado de Magnífico. Um cheiro sutil de enxofre pairando no ar após a apresentação da Caixa da Transmutação. Com o tempo, os incidentes se tornaram mais perturbadores. Voluntários que participavam de certos truques pareciam retornar ao palco com um olhar vago e distante, como se tivessem vislumbrado algo terrível durante o breve momento de ilusão. Alguns se recusavam a falar sobre o que haviam experimentado. Outros sofriam de pesadelos recorrentes e um medo inexplicável de retornar ao teatro. A jovem Clara, uma jornalista local com um olhar perspicaz e uma sede insaciável por desvendar mistérios, começou a se interessar por Magnífico. Ela assistiu a vários de seus espetáculos, inicialmente cética, mas gradualmente ficando cada vez mais intrigada e secretamente perturbada. Havia algo nos olhos de Magnífico, por trás do sorriso profissional, uma tristeza profunda e, por vezes, um brilho fugaz de algo sinistro. Clara começou a investigar a história de Magnífico. Descobriu que pouco se sabia sobre seu passado antes de sua chegada à Veridia. Ele havia surgido do nada, como um passe de mágica, alugado o Teatro Lumina e rapidamente conquistado a cidade com seu talento inegável. Não havia registros de sua família, de seus aprendizados, apenas um vazio misterioso que alimentava ainda mais as especulações. Enquanto Clara aprofundava sua investigação, ela conheceu antigos funcionários do teatro, pessoas que haviam trabalhado lá antes da chegada de Magnífico. Eles contavam histórias antigas, lendas urbanas, sobre o Teatro Lumina ser construído sobre um antigo cemitério, sobre aparições fantasmagóricas nos corredores escuros e sobre um antigo ilusionista que havia desaparecido misteriosamente décadas atrás, deixando para trás apenas um baralho de cartas macabro. Um dos truques mais populares e perturbadores de Magnífico era o Espelho das Almas. Ele apresentava um grande espelho antigo, ornamentado com entalhes sinistros, e afirmava que, por um breve momento, aqueles que o fitassem profundamente poderiam vislumbrar sua própria alma, seus medos mais profundos e seus desejos ocultos. Muitos espectadores relatavam sensações estranhas ao olhar no espelho, vislumbres fugazes de rostos sombrios ou sentindo um frio inexplicável percorrer seus corpos. Uma noite, durante a apresentação do Espelho das Almas, um homem da plateia gritou. Um grito agudo e desesperado que ecoou pelo teatro silencioso. Ele cambaleou para trás, os olhos arregalados de terror, apontando para o espelho. Segundo ele não havia visto seu próprio reflexo, mas sim uma figura pálida e emaciada, com olhos vazios e um sorriso horripilante. Quando outros olharam para o espelho, viram apenas seus próprios rostos. O incidente causou um burburinho na cidade, mas Magnífico, com sua habilidade de manipular a percepção, rapidamente descartou o ocorrido como uma histeria coletiva, um efeito da sugestão e da atmosfera do espetáculo. No entanto, para Clara, aquele grito e o terror genuíno nos olhos do homem foram um sinal de que algo muito sinistro estava acontecendo por trás da fachada mágica. Clara começou a passar mais tempo nos arredores do teatro
observando as entradas e saídas, conversando com os poucos funcionários que pareciam desconfortáveis com o Magnífico. Ela descobriu que o ilusionista mantinha seu camarim trancado a 7 chaves e ninguém, nem mesmo seus assistentes mais próximos, tinha permissão para entrar. Às vezes, altas horas da noite, luzes estranhas brilhavam por baixo da porta e sons indistintos podiam ser ouvidos. Determinada a descobrir a verdade, Clara conseguiu se infiltrar no teatro durante um dia de folga, com a ajuda de um velho zelador hesitante que nutria suas próprias suspeitas sobre Magnífico. O teatro vazio era ainda mais sinistro do que durante os espetáculos. As sombras dançando nos cantos e o silêncio pesado carregado de uma energia inquietante. Eles se dirigiram ao camarim de Magnífico. A porta estava estranhamente destrancada. O zelador hesitou, mas a determinação de Clara a impulsionou para frente. Ela girou a maçaneta e empurrou a porta lentamente. O que Clara encontrou dentro a fez cambalear para trás, aterrorizada. O camarim não era um simples espaço de descanso e preparação. Era um santuário macabro, um altar dedicado a rituais obscuros. Símbolos estranhos estavam pintados nas paredes com uma substância escura que parecia sangue seco. Velas pretas derretidas gotejavam cera por toda parte e um cheiro nauseabundo de incenso e algo mais, algo pútrido, pairava no ar. No centro do quarto, sobre um pedestal de madeira escura, repousava o espelho das almas. Mas agora, sem as luzes do palco e a atmosfera do espetáculo, o espelho parecia irradiar uma aura fria e sinistra. Clara se aproximou hesitante e, ao fitar sua superfície empoeirada, não viu seu reflexo. Em vez disso, vislumbrou brevemente rostos torturados, bocas gritando em silêncio e olhos cheios de um terror eterno. Em um canto do camarim, Clara descobriu um baú trancado. Com a ajuda do zelador, eles conseguiram arrombá-lo. O que encontraram dentro era ainda mais horripilante. Diários encadernados em couro humano, repletos de anotações rabiscadas em uma caligrafia frenética, descrevendo rituais obscuros, pactos sombrios e uma busca desesperada pela imortalidade através da manipulação de almas. Havia também objetos bizarros, amuletos feitos de ossos, frascos contendo líquidos turvos e pedaços de cabelo, e fotografias antigas de pessoas que haviam desaparecido misteriosamente ao longo dos anos em cidades onde Magnífico havia se apresentado. Aterrorizada com a descoberta, Clara percebeu a terrível verdade por trás dos truques de Magnífico. Suas ilusões não eram meros enganos habilidosos. Ele estava de alguma forma manipulando a própria realidade, aprisionando almas, usando seus espetáculos como um disfarce para seus rituais macabros. A caixa da transmutação poderia não trocar corpos, mas sim roubar a essência vital de suas vítimas. O espelho das almas não refletia a alma, mas sim aprisionava fragmentos delas. Naquele momento ouviram passos no corredor. Magnífico havia retornado. Clara e o zelador se esconderam rapidamente em um pequeno depósito adjacente ao camarim, espiando por uma fresta na porta. Magnífico entrou no camarim, sua expressão calma e controlada de sempre. Ele se aproximou do espelho das almas e começou a murmurar palavras em uma língua estranha, seus olhos fixos na superfície empoeirada. O espelho pareceu brilhar brevemente com uma luz sinistra. Clara e o zelador sabiam que precisavam agir rapidamente. Eles saíram do esconderijo, confrontando Magnífico. O ilusionista se virou, sua máscara de carisma se esvaindo, revelando um rosto contorcido pela raiva e pelo desespero. Seus olhos brilhavam com uma intensidade maligna. A luta foi desigual.
Magnífico, apesar de sua aparência frágil, possuía uma força surpreendente, impulsionada por sua obsessão e pelas energias obscuras que o cercavam. O zelador foi rapidamente subjugado. Clara, desesperada, agarrou um dos diários e o atirou contra Magnífico, distraindo-o por um instante. Ela correu em direção ao palco, gritando por ajuda. Mas o teatro estava vazio. Ela sabia que estava sozinha. Magnífico a perseguiu, seus passos ecoando no palco escuro. Ele a alcançou perto da cortina principal, seus dedos longos e frios agarrando seu braço. Clara lutou com todas as suas forças, mas a energia sinistra que emanava de Magnífico parecia paralisá-la. Ele a arrastou de volta para o camarim, sua voz sibilando ameaças. Ele sabia que ela havia descoberto seus segredos e ele não permitiria que ela os revelasse ao mundo. No entanto, durante a luta, Clara conseguiu derrubar o espelho das almas. O antigo artefato se estilhaçou no chão, liberando uma onda de energia fria e escura que varreu o camarim. Gritos fantasmagóricos ecoaram no ar. As paredes do camarim pareceram tremer. As almas aprisionadas dentro do espelho, finalmente libertadas, clamavam por vingança. Magnífico cambaleou para trás, seus olhos arregalados de horror enquanto figuras sombrias e espectrais emergiam dos fragmentos do espelho. Elas o agarraram, seus gritos de terror se misturando aos lamentos das almas libertadas. Clara e o zelador, atordoados, observaram a cena macabra. Magnífico foi consumido pelas sombras, sua busca pela imortalidade terminando em uma agonia eterna. Na manhã seguinte, o Teatro Lumina foi encontrado em silêncio. A porta do camarim aberta, os fragmentos do espelho espalhados pelo chão. De Magnífico não havia sinal. Seu desaparecimento foi atribuído a uma fuga repentina, mas Clara e o zelador sabiam a verdade sombria que se escondia por trás da magia. A cidade de Veridia nunca mais foi a mesma. O Teatro Lumina foi fechado, envolto em lendas de assombrações e sussurros de rituais macabros. E Clara, para sempre marcada pela experiência, continuou sua busca pela verdade, sabendo que por trás de cada ilusão pode se esconder um terror inimaginável. E assim, desvendamos mais um rastro do medo, mergulhando no lado sombrio da magia e descobrindo que nem tudo que reluz é ouro, e nem todo truque é apenas um truque. A realidade, meus amigos, pode ser a maior de todas as ilusões. Deixe seu like neste vídeo. Sua interação nos ajuda a trazer à tona ainda mais histórias aterradoras para o Rastros do Medo. Se você é fascinado pelo medo e pelos mistérios que se escondem nas sombras, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma de nossas explorações do terror. E lembre-se, a noite ainda guarda muitos segredos. Um deles está esperando por você no vídeo que está aparecendo agora na sua tela. Clique e continue desvendando os rastros do medo.